Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esperando com que vocês cheguem, se conectem aqui com a minha energia, que hoje nós estamos voltando para a live. O livro Me Disse e trouxe um livro que é bem especial para mim, já está há um bom tempo na minha vida, que me ajudou durante um tempo. Esse livro eu tenho ele com muito carinho. Não é um livro de psicologia, mas também não é um livro de autoajuda, né? Não é um livro de autoajuda. É um livro que em si ele auxilia para que a gente pense um pouco sobre as nossas decisões, as nossas lições de vida, o que é que nós podemos aprender mesmo nas adversidades, né? Porque a história desse autor, esse livro me parece um tanto uma autobiografia, que ele traz muito da vida dele aqui, né? Nesse livro que eu sou suspeita de falar, mas é um livro muito bom, muito fácil de ler. Qualquer pessoa pode ler, assim, um livro para adolescentes também seria bem interessante. Adolescentes lerem esse livro, adultos, crianças não, porque não é um livro ilustrativo, mas daria muito certo para adolescentes. O livro de hoje é do autor Albert Espinosa e é esse daqui, O Mundo Amarelo. Se você já ouviu falar nesse livro, põe aqui para mim nos comentários. Se nunca ouviu falar nesse livro, fica comigo que eu vou trazer um trechinho dele, e é apenas uma parte muito especial para mim, que pode ser contribuição também para vocês, né? Nesse livro, eu vou falar um pouquinho do autor, né? O Albert Espinosa, ele não é só autor de livros, mas ele também é cineasta. E nesse livro, foi o primeiro livro dele, O Mundo Amarelo é o primeiro livro dele, e ele traz lições que ele teve durante a vida dele e durante a fase muito difícil, porque desde novo, na fase da adolescência, da pré-adolescência, ele descobriu que estava com câncer. E aí o câncer tirou muita coisa na vida dele, ele perdeu um pulmão por conta do câncer, ele perdeu uma perna, ele perdeu o ciclo escolar, aquela fase da escola que é gostosa de estar com os amigos, né? Então ele perdeu bastante coisa da vida comum por conta que ele estava precisando se tratar, se cuidar desse diagnóstico de câncer, né? Que na vida dele, assim, parava, ele curava, mas voltava, então ele voltava para o hospital, para o tratamento, tudo de novo, né? E aí, ele conta logo na introdução que ele recebia livros, né, sobre câncer, livros, por exemplo, como aprender a lutar contra o câncer, como ser forte, como vencer o câncer, né? E ele achava tudo isso muito desrespeitoso com todo esse processo, né? Porque não precisa ser uma luta, pode ser um aprendizado. E ele viu que ele aprendeu muito mais com essa fase da vida dele do que ele estaria estando na escola, né, com os amigos, né? Ele aprendeu muita coisa. E aí ele fez esse livro, O Mundo Amarelo, né? Que eu não vou dizer porque o nome do livro é O Mundo Amarelo, porque é bom que vocês busquem e leiam esse livro, vale muito a pena. Mas ele traz, assim, várias lições, várias descobertas que ele fez durante esse processo. E aí eu vou ler para vocês uma descoberta, que essa descoberta, ela foi de muita contribuição para mim em uma fase da minha vida, né? Há bastante tempo, alguns anos atrás, né? E me ajudou a pensar um pouquinho sobre a fase que eu estava vivendo, as minhas decisões e a confiar nas minhas decisões.
E aí eu vou trazer para vocês a 10ª descoberta dele, que ela é a seguinte: não tenha medo de ser a pessoa em que você se transformou. Faz sentido para vocês? Então vou explicar aqui rapidamente e depois vou ler um trechinho, né? O que ele quis, em que contexto ele aprendeu essa lição, né? Ele aprendeu essa descoberta, né? Ele descobriu que a gente não tem que ter medo da pessoa que a gente se transformou. O Albert, ele, por conta do tratamento dele no hospital, assim, era muito invasivo, ele precisava confiar no médico. E um dos médicos dele disse o seguinte para ele: Albert, confie no seu passado. Respeite o seu eu anterior. Aí o Albert, ele vai explicar um pouquinho. Meu médico sempre me dizia que desejava o melhor para mim, mas às vezes o que parecia melhor na verdade não era. É complicado saber como o corpo humano vai reagir a um medicamento, a uma terapia ou a uma operação. Mas ele me pedia que, acima de tudo, confiasse nele. E enfatizava, eu sempre acreditei que se o meu eu do passado tomou essa decisão, era porque acreditava nela. Se eu do passado e você mesmo mais jovem, há alguns anos, meses ou dias, respeite o seu eu anterior. E aí o Albert ficou com isso na mente, porque o médico, mesmo passando a impressão de que estava errando, ele sempre mostrava que estava tomando a melhor decisão. E aí ele diz: costumamos acreditar que erramos nas decisões. É como se pensássemos que agora somos mais espertos do que antes, como se nosso eu do passado não houvesse avaliado todos os prós e os contras. Então, o que ele diz aqui? Que nós costumamos achar que hoje nós somos mais sábios do que nós éramos antes. Que hoje nós somos mais espertos, mais inteligentes. Mas por que o eu do passado também não foi inteligente nas decisões? Né? E aí ele traz esse questionamento. Que se nós do passado tomamos tal decisão, é porque no passado a gente achava que era uma ótima decisão. E aí ele conclui, né? Ele continua. Não temos que nos desanimar pelas decisões equivocadas que tomamos, porque nós tomamos várias decisões equivocadas, né? Devemos confiar no nosso eu antigo. Certamente, se eu de 15 anos pôde ter se enganado por não estudar para aquela matéria, ou se eu de 23 anos por fazer aquela viagem, ou se eu de 27 anos por aceitar aquele emprego, mas foi você que tomou essas decisões e com certeza dedicou um tempo para tomá-las, né? E se não dedicou um tempo, por que não dedicou um tempo? Porque tomar decisões não é algo fácil, né? Porque acha que agora você tem um direito de julgar aquele que, né, o eu do passado, decidiu, né? Porque é agora que você acha que tem direito de julgar o seu eu do passado que decidiu. Aceite quem você é. Não tenha medo de ser a pessoa na qual se transformou com suas decisões. Essa é a maior lição que ele traz. As más decisões fortalecem. As más decisões, depois de um tempo, são boas decisões. Aceite isso e será muito feliz na vida e, acima de tudo, consigo mesmo. Então, isso me veio quando eu li pela primeira vez O Mundo Amarelo, né? Esse livro, né? Para quem chegou atrasado, estou falando desse livro aqui, O Mundo Amarelo, de Albert Spinoza. Ele me veio numa época onde eu estava no início da minha faculdade. E aí, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas
e no primeiro, segundo semestre, a gente não tá tão confiante assim se é a faculdade certa pra gente, né? E aí no segundo semestre, se não me engano, eu fiquei me questionando se a psicologia era uma, uma carreira adequada para mim, porque eu não estava conseguindo me afinizar nas matérias do segundo semestre, né? E aí, um certo dia, eu começando a ler esse livro e me deparo com essa, com essa frase, né? Que você deve confiar nas escolhas que o seu eu do passado fez. Então, se eu tinha escolhido a psicologia naquele momento, né, no passado na minha vida, é porque alguma coisa ali fazia sentido, né? E realmente no decorrer da faculdade, eu pude me identificar melhor com o que vinha, né? Segundo semestre a gente não vê praticamente nada, a gente não tem como saber uma profissão apenas com 2 semestres, né? Mas eu me questionava muito e a gente se questiona muito sobre as nossas decisões. Será que foi uma decisão certa fazer isso agora? Será que foi uma decisão certa sair do meu emprego? Será que foi uma decisão certa fazer uma mudança, mudar de cidade, cortar o cabelo? Nas menores decisões, eu vestir essa roupa, ou ficar com essa pessoa, ou me separar, ou me casar, né? A gente sempre busca, são decisões, a vida pede de nós que a gente decida, a gente precisa decidir. O não decidir já é decidir alguma coisa, não decidir, né? Então a gente está sempre decidindo. E o que acontece muitas vezes é que quando a gente se depara com uma decisão que pra gente foi errada e que teve uma consequência ruim, às vezes não só pra gente, mas para outras pessoas também, vem um sentimento muito forte de culpa, né? Quando a gente pensa que, poxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter dito isso, ou deveria ter feito e não fiz, né? Quando a gente se depara com que a gente tomou uma decisão errada, a gente sempre vai tomar, né? As decisões erradas faz parte da vida. Mas como o Albert diz nesse livro, que as más decisões fortalecem. Você só tomou uma decisão certa hoje porque você tomou uma má decisão ontem e você fez dela um aprendizado. Então, as más decisões fortalecem. As más decisões, depois de um tempo, são boas decisões. Então, essa é a sacada, né? Por que você fica se culpando tanto por ter feito uma má decisão? Você traz essa culpa como aprendizado, você traz essa culpa como responsabilidade e transforma ela em algo, em uma boa decisão depois, né? Se você acha que você errou, que você deveria ter feito algo, por que hoje você vai ficar se lamentando e se culpando, sofrendo, se sabotando? Se você pode aprender com essa decisão algo que vai alavancar a sua vida de uma forma que você nem imagina, né? Então a gente precisa, como eu trago nessa lição do Albert, a gente precisa não ter medo de ser a pessoa em que nós nos transformamos hoje. Porque você se transformou hoje a pessoa que você é por causa das decisões que você teve, sendo elas certas ou erradas. Você é essa pessoa, então não tenha medo de ser essa pessoa. Se você decidiu algo, se você pensa sobre algo, questiona sobre algo, é porque de certa forma teve uma decisão aí envolvida. E aí o que você vai decidir para você hoje? O que você vai decidir para você amanhã quando você acordar? Então as decisões, elas levam a mudanças. E toda mudança leva a um aprendizado, né? Você muda quando você aprende. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Vocês têm alguma pergunta sobre o livro? Para quem não está aqui desde o início, né? O livro é O Mundo Amarelo, de Albert Spinoza. É um livro que está comigo há muito tempo, eu tenho muito carinho por ele. Foi um presente de minha tia,
Na realidade, ela emprestou e nunca mais a gente devolveu, nem eu nem minhas irmãs, porque esse livro realmente é transformador. O Albert Espinosa, ele também é cineasta, então você pode, se você tiver interesse, dar uma pesquisada sobre ele, sobre os filmes dele, que também tem essa temática, e também são bastante interessantes, tá bem? Então, se você tem vontade de ver essa live de novo, ou de ver essa live, de compartilhar essa live, ou de ver do início se você não está aqui desde o início, ela vai estar disponível, salva aqui para vocês, e também vai estar lá no canal do YouTube, que se você ainda não me segue, por favor me siga, acompanhe meus vídeos por lá, para você ver os outros vídeos da série, porque se eu não me engano, esse livro é o 6º livro da série, que eu pretendo fazer 10 lives sobre um livro Me Disse, e aí a gente vai aprimorando cada vez mais. E se você tem alguma dica de livro, se você tem alguma curiosidade sobre alguma coisa, você também pode deixar para mim, que eu com certeza vou adorar a sua dica, a sua sugestão. Tá bem? Então tenha uma ótima noite e até a próxima live.